Fala galera, sejam bem-vindos ao canal, e para mais uma história de terror. Se gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever no canal e deixar aquele like e ativar o sininho para receber notificações de novas histórias. Então vamos para mais uma. O princípio do fim. Não sei por que estou escrevendo isso e encontrei essa agenda na minha mochila em meio ao meu uniforme e outras coisas do meu trabalho. Lembro-me de meu chefe de ter me dado ela no último dia de trabalho, antes da empresa suspender suas atividades para as férias coletivas visando as festividades de fim de ano. Agora, neste instante enquanto escrevo essas linhas, me recordo como se fosse ontem. Era dia 23 de dezembro, uma sexta-feira quente, quase infernal. No final do expediente, enquanto eu fechava o caixa e separava alguns papéis ajeitando os últimos detalhes para o fechamento da loja, o patrão apareceu como de costume para recolher a féria do dia. Ao abrir a mala para guardar o dinheiro, ele tirou essa agenda de dentro e ofereceu a mim dizendo: "E você quer?" Já tenho um monte delas, todas presentes de fornecedores. Para ser honesto, não tenho o hábito de usar agenda. Minha vida costumava ser um exemplo perfeito para as palavras monotonia e rotina, mas para não correr o risco de parecer grosseiro, aceitei dizendo obrigado. Finalizei meus deveres, peguei minha mochila no vestiário, guardei a agenda dentro junto com o uniforme que acabará de trocar, e parti em direção à saída da loja para o que seriam as primeiras horas das minhas férias. Já do lado de fora, talvez porque eu fosse o último funcionário a sair, o patrão me ofereceu uma carona. Recusei dizendo que morava perto, e além do mais ia passar no mercado do outro lado da rua para fazer algumas compras de última hora. Mentira, e na verdade odeio pegar caronas. Me sinto pressionado ante situações que obriguem a socialização, o que geralmente leva a longos períodos de silêncio constrangedor. Pode parecer besteira, mas colocar minhas ideias no papel está ajudando a diminuir minha ansiedade e a me conhecer melhor. Acabei de notar, por exemplo, um dos motivos da rotina devorar as horas do meu dia. Sempre evitei situações que pudessem me tirar da minha zona de conforto. Pena só notar isso agora, e creio ser um dos benefícios do amadurecimento forçado. Bom, e isso não vem ao caso. Gostei da ideia e vou continuar escrevendo, embora saiba que a probabilidade destas linhas serem lidas por mais alguém são mínimas. Vou continuar escrevendo, porque se algum dia esse inferno acabar, aquele que tiver a oportunidade de ler esse diário, irá tomar conhecimento de minhas descobertas, assim como do sentimento de terror que tomou conta de mim. Continuando, e cheguei em casa naquele dia por volta das 18 horas HS, e apesar de ser antivéspera de Natal minha rotina não mudará: banho, jantar e computador até a hora de dormir. As tradições da data em questão já haviam sido abandonadas há muito pela minha família, era cada um na sua, portanto, o Natal era apenas mais um feriado. Mas naquela noite em especial recebi a visita do meu primo. Ela estava a caminho de uma balada quando resolveu parar e me convidar a acompanhá-lo. Meu primo e eu tínhamos quase a mesma idade, ele era apenas alguns meses mais novo que eu, mas ao contrário de mim, havia saído da puberdade demasiadamente cedo. Entrou no meu quarto dizendo: "Vamos, levanta daí, põe uma roupa da hora e vamos zoar. Você está de férias mesmo, não tem hora para acordar amanhã." Na minha cabeça já havia me decidido a não ir, mas fitava o chão em silêncio buscando as melhores palavras para dizê-lo sem parecer muito grosseiro. Findei por dizer que o dia no trabalho havia sido muito puxado, e eu estava muito cansado. Depois de mais algumas tentativas frustradas de me convencer do contrário,
ele se despediu, e foi em direção à saída. Fui acompanhá-lo até o portão. Enquanto esperava ele entrar no carro e dar a partida para ir embora, pude ver meus pais e 3 das minhas tias no final da rua, do lado oposto para onde meu primo se dirigia. Digo 3 tias, pois no mesmo terreno onde fica a casa onde moro, existe ainda uma outra casa, onde vivem 4 tias minhas, irmãs de minha mãe, todas solteironas. Portanto, elas vivem na casa da frente, eu e meus pais vivemos na casa dos fundos. Como se aproximavam rapidamente, decidi esperá-los ao portão, até porque estava curioso. Quando cheguei em casa do trabalho, minha tia Cláudia, a única pessoa em casa, havia me dito que todos haviam saído para o velório de um rapaz, vizinho nosso, que havia morrido naquela tarde, mas não soube, ou não quis me dar mais detalhes. Quando todos entraram, fechei o portão e os acompanhei pela porta principal, me despedi de minhas tias que ficaram na casa da frente e segui para a casa dos fundos com meus pais. Uma vez trancada a porta de nossa casa, perguntei descaradamente, sem disfarçar meu tom de curiosidade acerca do assunto: quem morreu? O que aconteceu? Meu pai fingiu não ouvir a pergunta, mas minha mãe respondeu: foi o William, filho da Cleide. Você lembra que ele gostava de fazer trilha com aquela moto barulhenta dele? Pois é, hoje no comecinho da manhã ele saiu com alguns amigos para fazer a bendita trilha e sofreu um acidente. Ainda curioso, perguntei sobre detalhes do acidente e ela continuou: dizem os amigos que estavam com ele que logo na primeira parte da trilha ele acabou ficando para trás. Eles seguiram em frente e pararam próximo a uma clareira para esperar por ele. Como ele estava demorando, um deles resolveu voltar pela trilha para ver se o amigo precisava de ajuda, se a moto havia atolado ou alguma coisa parecida. Ele disse ter encontrado o William esticado no chão, sem o capacete, com ferimentos profundos pelo corpo. Como ela interrompeu a narrativa, questionei. E aí? E aí, que eu não sei de mais nada. Como assim? Retruquei. Não ia ficar questionando os pais dele acerca do assunto. E como ficou o corpo? Foi caixão fechado. Parece que o negócio foi feio. Quem foi que o encontrou? Perguntei. Foi o Matheus, filho da Enid. Conhece? Achava engraçado esse jeito quase medieval de minha mãe se referir a fulano ou beltrano citando o nome de seus pais. Respondi afirmativamente que o conhecia. Como o assunto havia se encerrado, e ambos pareciam cansados, voltei para o meu computador, ainda curioso. O Matheus era um ex-colega de trabalho. Pela manhã inventaria uma desculpa qualquer para falar com ele. Engraçado. Como a morte me fascinava. Antes disso tudo acontecer, passava horas lendo livros e contos de terror, vendo séries e filmes, buscando sentir aquele arrepio, e quando finalmente conseguia encontrar algo que me assustava ou me causava medo, passado o primeiro impacto, minha reação era sempre cair na risada, pois no fundo eu sabia que aquilo não podia me ferir. Saudades daquele tempo que o terror e o medo ficavam limitados à minha imaginação fértil e à tela do computador. Daria qualquer coisa para as coisas voltarem ao normal. Ainda era noite do dia 23 de dezembro. Olhei no relógio do computador que marcava 23 horas. Já cansado e entediado de ficar fuçando na internet, resolvi ir dormir. Desliguei o computador, desativei o alarme do celular que estava programado para despertar normalmente no sábado, e antes de desligar o celular dei uma última olhada no WhatsApp. As únicas mensagens novas eram do grupo do trabalho.
Alguns colegas que ainda mantinham ligações com o Mateus souberam do falecimento do William e estavam comentando sobre. Infelizmente o Mateus não estava no grupo para esclarecer maiores dúvidas. Como não tinha nada a acrescentar na conversa, permaneci calado, mas uma mensagem em meio a tantas me chamou a atenção. Uma das participantes do grupo dizia que pelo menos mais 4 corpos foram encontrados em situação semelhante naquela mesma tarde. Desliguei o celular e fui me deitar pensando no assunto. Será que os ferimentos do William não foram causados pelo acidente? Será que alguém matou ele? E se alguém o matou, será que esse mesmo alguém deixou mais 4 corpos para trás? A contagem de corpos me parecia muito alta para um único assassino, mas se o que a Jéssica disse sobre as condições dos corpos serem as mesmas, a probabilidade de serem casos diferentes, todos seguindo o mesmo modus operandi, eram mínimas. Pensei se poderia ser um assassino em série, mas nunca havia escutado ou lido sobre um assassino em série que mata 5 no mesmo dia, e em plena luz do dia. Foi quando parei para pensar que não sabia de detalhes sobre nenhum dos casos, que era besteira continuar pensando nisso. Tinha sim que falar diretamente com o Mateus se quisesse satisfazer minha mórbida curiosidade. Limpei minha mente de pensamentos o máximo que pude e acabei pegando no sono. Ficou claro que além de fã de terror eu gostava também de seriados e romances policial. Na manhã seguinte, despertei no horário costumeiro, maldito relógio biológico que não me deixa dormir nem 5 minutinhos a mais. Depois de ficar aproximadamente 20 minutos virando na cama, decidi que era melhor me levantar. Meus pais ainda dormiam, portanto, se eu quisesse tomar café da manhã teria que me virar. Olhei na despensa, e sem café, na geladeira, e um golinho de leite. Merda, e pensei comigo mesmo, vou ter de ir na padaria. Não sou o tipo que levanta de manhã, põe uma roupa e está pronto para sair. Nesse quesito, meu pai costumava me comparar com minha mãe por causa do tempo que eu levava para me arrumar. Vendo que não tinha como fugir da tarefa, segui a mesma rotina que faria para ir ao trabalho, e rumei para a padaria. Quando passei pela casa das minhas tias tive a ideia de ver se elas já estavam de pé, assim evitaria a caminhada até a padaria. Parei em frente à porta que ainda estava fechada, olhei pela janela para ver todas as luzes apagadas. Sem esperanças, segui o caminho até a padaria. Ao chegar no estabelecimento que funcionava também como um mercadinho, peguei os itens que queria na prateleira e fiz o pedido de frios e pães no balcão. Enquanto aguardava o balconista separar meu pedido, notei que o mesmo estava mais preocupado em assistir televisão do que cumprir sua tarefa. Não o culpava, afinal, se eu tivesse de madrugar em pleno sábado, véspera de Natal, para trabalhar, eu também estaria puto da vida. Mas as coisas passaram dos limites quando ele abandonou completamente meu pedido, aumentou o som da TV, e chamou outra funcionária para ver o que passava no que parecia ser um dos muitos noticiários que eram transmitidos pela manhã. Estava prestes a chamar-lhes a atenção quando as palavras da jornalista na TV prenderam a minha. É uma verdadeira carnificina. Temos notícias de corpos mutilados vindos de todos os cantos do Brasil. A Secretária Nacional de Segurança Pública está ativando as Forças Armadas em todo o país, isso inclui os reservistas, para auxiliar no que estão chamando de rebelião civil. Segundo os últimos boletins, as mortes são ações coordenadas de facções que pretendem tomar o controle do país. O que eu acabará de ouvir me fez estremecer,
E não foi o fato de estarem convocando os reservistas para o serviço militar. Eu sabia que, devido à minha idade e pelo fato de eu ser filho único, as chances de eu ser convocado eram mínimas, mas sim porque me fizera lembrar do que havia sido comentado na noite passada no grupo de WhatsApp do trabalho. Levei a mão no bolso buscando o celular, mas notei que o havia esquecido em casa. Chamei a atenção dos balconistas para o meu pedido, mas eles ainda estavam entretidos na TV, que agora mostrava um mapa das rebeliões pelo país. Tive de gritar mais 2 vezes para conseguir alguma atenção. Finalmente, virou-se desculpando-se e continuou a separar meu pedido. Acabou tocando no assunto. Você viu que merda? Em plena na véspera de Natal. Ouvi um pouco. Mas o que está acontecendo? Perguntei, tentando conseguir alguma informação. Uma série de assassinatos pelo país. Estão dizendo que começou ontem e se intensificou durante a noite. Ouvi falar de rebeliões? É o que estão dizendo. Pelo fato dos ataques estarem focados em determinadas regiões. Mas eu não acredito neles, não. Não acredita? Por quê? Perguntei. Primeiro, porque estão acontecendo simultaneamente pelo país inteiro. E segundo, porque os ataques estão ocorrendo também fora do país. E como você sabe disso? Não ouvi a jornalista comentar nada sobre ataques fora do país. A TV pode não ter dito, mas a patroa tem um filho morando no Canadá e ainda ontem ela comentou que o país estava em estado de alerta por causa de uma série de assassinatos brutais. Ouviu falar de algum ataque pelas redondezas? Sondei, tentando confirmar a informação do grupo do trabalho. Ouvi alguns boatos, sim, mas nada confirmado. Como meu pedido já estava pronto, não quis prolongar a conversa. Agradeci o rapaz, peguei minhas coisas em cima do balcão e fui para o caixa pagar. Enquanto efetuava o pagamento, um rapaz se aproximou da menina que me atendia e disse para que ela fechasse o caixa depois de terminar com o último cliente da fila. Disse ainda que ele iria baixar as portas e esperar na porta social para liberar a passagem para os clientes. A menina questionou o motivo, no que ele respondeu: só estou obedecendo às ordens do patrão. Mas parece que ele está com medo dos ataques que a televisão anunciou. Notei que a menina ficou assustada e comentei: bom, parece que você ganhou um dia de folga. Não obtive resposta. Meu cartão enroscou algumas vezes. Aparentemente eles estavam com problemas nas linhas ou na internet, mas foi tempo suficiente para os funcionários baixarem e trancarem todas as 5 portas de aço do estabelecimento. Eles estavam realmente com muita pressa. Ao passar pela portinhola em uma das portas de aço, o funcionário me aconselhou: cuidado, moço, só Deus sabe o que está acontecendo por aí afora. Não disse nada, apenas acenei positivamente com a cabeça e tomei o caminho de casa. No caminho para casa pensava sobre as novas informações. Na minha cabeça, as rebeliões lideradas pelas facções faziam sentido, até porque não é novidade nenhuma o poder que essas organizações adquiriram com o passar dos anos, tudo isso graças à negligência de nossos governantes acomodados. O que não fazia sentido eram os alvos dos ataques. Era de se esperar que eles atacassem militares, políticos e não civis. Pensava na possibilidade de William ter sido vítima deles, o que definitivamente não fazia sentido algum. E finalmente, se o que o balconista dissera sobre os ataques no Canadá fossem verdade, então a teoria das facções iria por água abaixo.
Elaborava novas teorias em minha mente, quando gritos me chamaram a atenção. Eles vinham de uma casa um pouco mais à frente, pareciam gritos de mulher, porém, bem mais graves do que se esperaria de uma voz feminina. Fui me aproximando, seguindo meu caminho natural para casa quando percebi os gritos se intensificando. Por precaução, cruzei para o outro lado da rua. Quando estava quase em frente à casa de onde partiam os gritos, os mesmos pararam, e pude ver o estreito portão automático se abrindo. Com muita dificuldade, quase aos trancos devido ao pouco espaço, o motorista conseguiu tirar o carro de dentro da garagem. Quando finalmente a porta do motorista se abriu, vi sair de dentro um adolescente, de no máximo 16 anos, parecia assustado, branco como a neve. Largou a porta do carro aberta com a chave na ignição e correu para dentro da casa. Nesse momento eu parei em frente à casa do outro lado da rua para observar a cena que se desenrolava, admito que mais por curiosidade do que por desejo de ajudar. Vi então o adolescente sair carregando com muita dificuldade uma mulher na faixa dos 45 anos de idade que julguei ser sua mãe. A mulher tinha ferimentos por todo o corpo, alguns deles envoltos em trapos e panos de prato na tentativa de estancar o sangramento. Ainda com muita dificuldade o rapaz conseguiu abrir a porta da frente e acomodou a senhora no banco do carona, se esforçava tentando acomodá-la em uma posição mais confortável. Quando finalmente estava satisfeito, correu para o portão e gritou algo que não pude compreender muito bem. Segundos depois partiu em direção ao carro novamente, ficou segurando a porta de trás aberta como se esperasse alguém entrar no veículo. E justamente quando achei que não podia ficar mais estranho, vi sair de dentro da casa um senhor de aproximadamente 50 anos de idade, carregando uma mulher que aparentava ter no máximo 25 anos. Deduzi que fossem o pai e possivelmente a irmã do garoto. Diferente da primeira senhora a sair da casa, que mal se aguentava em pé sozinha, essa tinha as mãos e os pés amarrados com o que me pareceram ser 2 lençóis, e ainda o que me parecia ser uma fronha de travesseiro servindo de mordaça. Percebi neste instante que era ela a autora dos gritos guturais que ouvirá há pouco, e compreendi o porquê de eles cessarem tão abruptamente. Apesar de completamente imobilizada, a mulher lutava com todas suas forças para se libertar, tanto que o senhor usava o máximo de suas forças para conseguir arrastá-la até o carro, e mesmo assim tinha que desviar de eventuais movimentos que a mulher fazia com a cabeça, que mais se assemelhavam a tentativas de golpe tentando acertar o homem. Quando chegaram à porta do carro, o homem empurrou o menino, que caiu de bunda no asfalto e lá ficou, paralisado. O homem tentou colocar a mulher no carro, mas a mesma se debatia com todas as forças que tinha e se recusava a entrar no veículo. Em meio a essa luta, o homem empurrou a cabeça da mulher contra a chapa do carro com muita força. Pareceu não ter surtido efeito algum, pelo contrário, só serviu para irritar ainda mais. Vendo que não conseguiria nada com isso, o homem tornou a agarrá-la por trás, imobilizando seus braços, apertou-os com tanta força que posso jurar ter ouvido o estalar de um osso seguido de um grito abafado pela mordaça, e então o homem se jogou de costas no banco de trás do carro, levando consigo a mulher, que ainda se debatia. Estava em transe, não sabia o que fazer. Não sabia se corria ou se tentava ajudar de alguma forma, não conseguia pensar com clareza. No final, não fiz nada, fiquei apenas parado observando, indiferente. Ouvi pela primeira vez a voz do homem chamando pelo garoto, que ainda estava sentado no asfalto. O grito pareceu acordá-lo de seu transe. O mesmo se levantou e foi até a porta aberta do banco de trás. Pude ouvir o diálogo que se seguiu aos gritos. Fecha a porta do carro, Fábio.
Você vai ter de dirigir até o hospital. Mas pai, eu mal aprendi a dirigir. Não tem jeito, você não vai conseguir segurar sua irmã no estado que ela está agora. Fecha a porta e entra no carro. Agora. Mas pai, tua mãe vai morrer, moleque. Vai logo. Eu vou chamar o senhor Juca. Não adianta. Ele está viajando. A maioria de nossos vizinhos estão viajando, e os que ficarão devem estar muito assustados para meter a cara para fora, caso contrário os covardes já estariam aqui para nos ajudar. Esse último comentário feriu mortalmente meu orgulho. Justamente eu era um dos que estavam apenas observando o ocorrido, incapaz de tomar alguma atitude. Pensava no que eu poderia fazer, mas nem carta de motorista eu tenho, nunca vi necessidade nem utilidade, uma vez que ninguém em casa tinha um carro ou tinha condições para manter um. Pensei em me oferecer para ajudar a segurar a mulher, afinal, não podia ser tão difícil com ela amarrada da forma que estava, mas nesse instante eu me lembrei do estado em que a senhora sentada no banco do carona se encontrava, e se aquela mulher foi capaz de deixar a própria mãe à beira da morte, o que ela não faria comigo? O medo mais uma vez me paralisou. Então notei o portão atrás de mim se abrindo. Vi passar por mim um senhor já de idade, na faixa dos 70 e poucos creio eu. Ele foi em direção ao carro, abraçou o menino enquanto conversava com o pai. Vi ele recuar por um instante ao colocar os olhos na filha do casal, mas se manteve firme enquanto mantinha o diálogo. Outro portão se abriu, de dentro saiu uma mulher vestindo baby doll que partiu em direção ao ocorrido. Nos limites do seu portão notei dois meninos que aparentavam ter entre 10 e 15 anos respectivamente, assustados, tanto quanto eu ou mais. Olhei para as casas vizinhas procurando novos sinais de intervenção, mas todas as janelas e portas estavam lacradas. A maioria deveria ter ido viajar, como disse o homem, ou estavam assustados demais para sequer colocar a cara na janela. Se fosse esse o caso, não os julgava. A reunião não durou muito. Pouco tempo depois a mulher se afastava da cena amparando o menino que agora se desmanchava em lágrimas. Seu choro era tão dolorido que fez meus olhos umedecerem. Eles entraram na casa da mulher, seguidos pelos dois meninos que mencionei antes. O senhor correu em minha direção, passou por mim como se eu não existisse e tornou a entrar em casa. Não ficou nem um minuto lá. Saiu de posse de uma carteira que deveria conter seus documentos, fechou a porta de trás do carro e sentou no lugar do motorista, ajeitou a senhora no banco do carona, que agora parecia ter perdido completamente a consciência, ajeitou o cinto de segurança em torno dela, baixou o portão da casa que ainda estava aberto e saiu com o carro, não cantando o pneu como era de se esperar, mas com uma calma e uma habilidade invejável. Passado o ocorrido, o silêncio tomou conta do lugar. Aos poucos, portas e janelas ao longo da rua começaram a se abrir. Ora, ao menos não sou o único covarde por aqui, pensei. Esse pensamento não fazia com que eu me sentisse melhor, muito menos esquecer que não fui capaz de fazer nada ante o que acabará de acontecer. Aos poucos fui saindo do transe que o medo me colocará, parei por alguns instantes olhando para uma mancha de sangue do outro lado da rua, e mecanicamente retomei o caminho de casa. Pude ainda escutar o grito de uma senhora do alto de uma janela: "Psiu! Você menino! Você viu o que aconteceu?" Apenas ignorei, continuei meu caminho de cabeça baixa. A lembrança do choro do rapaz encheu meu peito de angústia e meus olhos voltaram a lacrimejar.
Caminhei lentamente pelo resto do caminho tentando digerir o ocorrido. Enquanto me aproximava do portão, saquei a chave do meu bolso me preparando para abri-lo. Quando virei a chave, notei que o mesmo já estava aberto. Estranhei o fato, lembrava-me claramente de tê-lo trancado, e enquanto trancava novamente atrás de mim pude ouvir claramente um choro de mulher vindo da casa de minhas tias. Meu coração acelerou, abri vagarosamente a porta tentando sondar o que se passava. No sofá que fica na área de fora, perto do corredor que ligava as duas casas, pude ver duas de minhas tias fazendo companhia para outra tia minha que não morava com a gente. Ela era mãe do meu primo que me visitou na noite anterior. Pude constatar ser ela a dona dos lamentos que ouvi ainda no portão. Mal me avistaram e uma das minhas tias já disparou. "Aonde você estava, criatura?" "Fui à padaria comprar algumas coisas." "E por que não avisou ninguém?" Ignorei esta última pergunta. Minhas atenções estavam voltadas para a mãe do meu primo no meio das duas que chorava compulsivamente. Correndo o risco de parecer óbvio demais, perguntei: "Aconteceu alguma coisa?" Aos soluços, a mãe do meu primo me perguntou: "O Davi, e ele saiu de casa ontem, e disse que ia passar aqui te pegar, para vocês saírem juntos?" Antecipando a pergunta, respondi: "Sim, de fato ele esteve aqui, me fez o convite para acompanhá-lo, mas eu estava cansado do trabalho e acabei recusando." Ela continuou: "Ele disse para onde ele ia?" Não disse exatamente para onde ia. Disse apenas que ia zoar por aí." Uma de minhas tias retrucou: "Por que eu não vi ele então?" "Porque vocês estavam no velório do William. Aliás, ele saiu momentos antes de vocês chegarem. Mas a tia Cláudia o viu, inclusive o recebeu ao portão." "Onde ela está?" Perguntei. "Ela está dormindo. Aquela não acorda nem com bomba." Não precisava ser um gênio para compreender a situação. Meu primo tinha passado da conta a noite passada e estava de porre em algum motel por aí, sabe-se Deus com quantas garotas. Esbocei um leve sorriso enquanto imaginava narrando mais uma de suas aventuras sexuais. Mas então me lembrei do noticiário que relatava os ataques, e uma leve onda de preocupação tomou conta de mim. Meu semblante se fechou. Uma terceira tia adentrou no recinto com o telefone na mão resmungando: "Já tentei os 2 números umas 10 vezes e só da caixa postal." Como nenhuma delas comentava nada sobre os ataques, pressupus que elas não estavam a par da situação. Pensei bem se valia a pena comentar sobre isso naquele momento, e pelo estado que a mãe do meu primo se encontrava achei melhor guardar essa informação. Depois da morte do meu tio, 2 anos atrás, esse meu primo, filho único assim como eu, havia se tornado a razão de viver dessa minha tia, alimentar sua angústia com notícias que nem eu mesmo sabia se eram verdadeiras. Não me parecia correto. Acabei por me manter em silêncio. É claro que mais cedo ou mais tarde ela acabaria descobrindo, mas tinha esperanças que meu primo desse as caras em breve como ele sempre fazia. Não que fosse um hábito para ele passar noites fora de casa, mas quando fazia sempre deixava avisado, só que dessa vez não foi assim, daí a preocupação de sua mãe. Tentando ajudar de alguma forma, disse: "Vou tentar contato com alguns amigos em comum. Quem sabe algum deles não está com ele." Uma de minhas tias retrucou: "Se você tivesse ido com ele ao invés de ficar em casa naquele computador, você saberia onde ele está." Passaram ao menos meia dúzia de respostas mal educadas pela minha cabeça,
lancei um olhar fulminante para essa minha tia, pronto para descarregar toda a ira que aquele comentário desnecessário, para dizer o mínimo, despertou em mim, mas no caminho vi o rosto abatido da mãe do meu primo. Em respeito a ela, me calei, me virei e desci para a casa dos fundos sem dizer mais nada. Entrei em casa e meus pais ainda dormiam. Preparei meu café com as coisas que comprei na padaria e guardei o restante em seus devidos lugares. Quando terminei de comer, fui para o meu quarto, liguei o computador antes de qualquer coisa. Enquanto esperava carregar o sistema, as palavras de minha tia ecoavam na minha cabeça. Um sentimento de frustração tomou conta de mim. No fundo eu me arrependia de não ter dito o que queria e agora isso estava me corroendo por dentro. Mordi minha mão enquanto pensava nas coisas que gostaria de ter dito para ela. Essa era a maneira que descarregava minha frustração. Era tão comum que já havia uma marca permanente nas costas da minha mão. Não suportando mais a dor da mordida, soquei a mesa do computador soltando um grito abafado. Fechei os olhos e respirei fundo. Era como se tivesse tirado um nó da minha garganta. Pensei comigo mesmo, um dia desses vou acabar com um câncer por causa disso. O sistema já estava carregado, mas eu não sabia por onde começar. Decidi que o Facebook seria um bom lugar para dar início à minha busca por informações. Fazia tempo que eu não acessava qualquer rede social. Como eu disse antes, eu não era muito sociável. E isso incluía também minha vida virtual. Loguei na minha conta e procurei pelo perfil do meu primo. Em sua última atualização no início da noite anterior, ele postou uma foto no carro com mais 2 amigos com a seguinte legenda: indo para a zoeira com os amigos. Infelizmente eu não conhecia nenhum dos rapazes. Li os comentários buscando mais informações e encontrei justamente o que procurava. O comentário de uma garota dizia: também quero. Aonde vocês estão indo? E meu primo respondeu: naquela chácara perto da gruta. Tenho certeza que você se lembra da última vez que estivemos lá. Eu não esqueci nenhum detalhe RS. E por fim a menina respondeu com carinhas de envergonhada. Esbocei um leve sorriso, pois isso ia de encontro à minha teoria, o que tirou um pouco da preocupação acerca dos ataques. Tinha certeza que ele estava bem e apareceria a qualquer momento. Pensando em partilhar essas informações com as minhas tias, liguei a impressora e imprimi a foto em questão e os comentários. Acessei também o perfil da menina que comentou o post e imprimir uma de suas fotos para ver se alguma de minhas tias a conhecia, uma vez que eu também nunca havia visto a garota. Terminadas as impressões, levei as fotos para as minhas tias e as entreguei nas mãos da mãe do meu primo, que tomava um copo de chá. Ainda tremendo um pouco, ela pousou o copo em cima da mesa e pegou as fotos de minha mão. Eu olhava para sua face enquanto ela via as fotos e lia os comentários. Notei que, assim como eu, esboçou um leve sorriso ao ler a resposta do Davi para a garota no post. Fiquei feliz, ao menos isso serviu para aliviar um pouco de sua angústia. Ela disse conhecer um dos rapazes da foto, e disse também conhecer a garota do comentário. Disse ainda que tinha amizade com a mãe do rapaz em questão e mais tarde entraria em contato com ela. Perguntei se ela sabia do lugar ao qual meu primo se referiu, e ela disse que conhecia sim. Era uma chácara particular que ele e os amigos alugavam de vez em quando para dar festas. Lembrou inclusive de ter o telefone do local em algum lugar. Disse que procuraria e tentaria ligar para falar com ele. Me agradeceu pelas informações. Eu apenas disse, e não por isso. Mas a verdade é que por dentro eu estava radiante. Me sentia um detetive desses de séries de TV. Sem mais nada para fazer por ali, e com a sensação de dever cumprido, desci para minha casa e voltei para o computador.
Só que desta vez foquei em pesquisar a respeito dos ataques que a TV estava noticiando. Dei uma olhada em alguns sites de notícias mais famosos e todos diziam a mesma coisa: rebeliões por todo o país deixam mortos e feridos, mas não acrescentavam muito ao pouco conteúdo que TV noticiou, sem fotos, sem entrevistas, sem especialistas comentando sobre o assunto, coisas típicas que se esperam ver na TV quando uma calamidade acontece. Relembrando a informação que o balconista me passou sobre ataques no Canadá, acessei alguns sites gringos, em especial os do país em questão, e de fato, todos noticiavam mortos e feridos sobre circunstâncias brutais, unicamente diferenciando as causas. Assim como no Brasil, o mapa de vítimas no Canadá era bem disperso, com focos em todo o país. Nas regiões metropolitanas a polícia dizia estar organizando uma força-tarefa para caçar uma seita ritualística que seria responsável pelos assassinatos. Já no interior e nas áreas menos povoadas os jornais atribuam as mortes a ursos da região. O mesmo acontecia ao redor do mundo em países como Estados Unidos, Inglaterra, Espanha, Colômbia, Venezuela, Argentina, Chile e tantos outros que pude lembrar e tinha o mínimo de conhecimento da língua para compreender um pouco o que estava sendo transmitido. Meu lado curioso aflorou, e como os meios de comunicação tradicionais não estavam comentando muito sobre o assunto, decidi recorrer a blogs e fóruns focados no bizarro e no sobrenatural que estava acostumado a ler nos momentos de ócio. Acessei todos os sites que conhecia, mas nenhum deles tinha uma atualização, uma nota sequer sobre o assunto. Até pensei em acessar a DeepWeb, mas desisti depois de ver alguns tutoriais, achei muito trabalhoso. Lembrei então do meu celular e do grupo do trabalho. Será que eles tinham mais informações? Liguei o celular e abri o aplicativo. Havia duas conversas não lidas, uma do meu primo que eu abri imediatamente acreditando que fossem notícias a respeito do seu sumiço. Ao abrir a conversa, vi de imediato uma selfie dele abraçado com duas garotas, vestindo apenas lingeries e com a seguinte legenda: "Olha o que você perdeu, mané." Dei uma risadinha e pensei comigo mesmo: mas que belo filho de uma puta. O horário de envio da foto no aplicativo marcava 23 horas e 55 minutos. Isso me tranquilizou ainda mais com relação ao seu sumiço. A outra conversa era do grupo do trabalho. Devia ter quase 100 mensagens não lidas, a grande maioria enviadas durante a madrugada, todas elas relatando supostos ataques. As primeiras mensagens falavam das notícias que a TV transmitia acerca das rebeliões, mas algumas mensagens abaixo começaram a aparecer detalhes fantasiosos. Participantes falavam que acordaram no meio da noite escutando conversas ininteligíveis, alguns alegavam vir das ruas, outros que ouviam nos apartamentos vizinhos, todos diziam que parecia uma língua estrangeira. Outros alegavam ter visto grupos de arruaceiros correndo pela rua, passavam correndo como loucos sem direção alguma, todos juntos. Uma participante disse que corriam tão rápido que em alguns momentos pareciam dar saltos a grandes distâncias. Mas o detalhe que mais me chamou a atenção foi o áudio de um participante que alegava ter ouvido urros e gritos terríveis, quase inumanos, e ao abrir a janela para verificar de onde vinham, se deparou com o que ele dizia ser um mendigo arrastando um cachorro. O mendigo arremessava o pobre animal de um lado para o outro, segurando-o pelas patas e batendo sua cabeça contra o asfalto. O garoto que narrava a cena disse que em um determinado momento ouviu os últimos ganidos do bichinho. Nesse momento sua voz embargou e ele interrompeu a narrativa por um momento. A retomou em outro áudio no qual descrevia que após constatar que o animal já não se mexia, o homem se debruçou sobre ele arrancando pedaços de carne com os dentes e cuspindo-os ao lado do cadáver do animal. Depois de 1 minuto repetindo o processo,
se levantou e saiu arrastando a carcaça do que sobrou do cachorro. Disse ainda em um terceiro áudio que fez uma ligação anônima para a polícia, e observou pela janela quando uma viatura encostou próximo à poça de sangue que ficou quase em frente à casa dele. Ficaram lá alguns instantes conversando pelo rádio e passaram a seguir o rastro de sangue com a viatura em baixa velocidade. Não sei definir exatamente a razão pela qual esse áudio mexeu tanto comigo. Sempre tive uma afeição muito grande por animais, e só não tinha um cão ou gato em casa porque minhas tias proibiam, e como morávamos de favor no quintal delas, não estava disposto a arrumar encrenca. Ouvir que um pobre cãozinho, provavelmente abandonado ou perdido pelas ruas de noite, encontrou seu fim de maneira tão cruel nas mãos de um verdadeiro animal me causou uma angústia indescritível. Talvez fosse a emoção com qual o rapaz narrou a cena, diferente das curtas mensagens cheias de erros de português que mais pareciam brincadeiras de mau gosto. Sua voz embargada nos momentos mais críticos da narrativa tocou fundo todos os outros participantes. Mas acredito que no fundo, a cena descrita por ele me fizera lembrar do episódio que eu mesmo presenciara mais cedo enquanto voltava da padaria. Mais do que isso, me fizera lembrar de toda a minha fraqueza e incompetência ante o ocorrido. Tentando apagar essas ideias de minha mente, continuei rolando as mensagens que agora se resumiam a comentários sobre os áudios acima citados. Uma das últimas mensagens era de poucos minutos atrás, depois de um hiato de horas desde a última mensagem. Se tratava de um vídeo com o ícone de download esperando para ser baixado, com a seguinte legenda: "Gente, olha que tenso esse vídeo que eu acabei de fazer, e não sei o que dizer, e só Deus para nos proteger numa hora dessas." Curioso, cliquei no ícone para baixar o vídeo e depois de um tempo recebi uma mensagem de erro no download. Cliquei novamente, e o mesmo erro, e chequei meu sinal de Wi-Fi que estava cheio e cliquei novamente no botão, e nada, e o mesmo erro de download. Voltei então minhas atenções para o PC pensando em acessá-lo no navegador e notei o sinal de exclamação no ícone de rede perto do relógio. Olhei no meu modem e a luz do cabo piscava me alertando que a internet havia caído. Tentei então acionar o 3G do celular, mas depois de tentar baixar o mesmo vídeo 3 vezes sem sucesso, lembrei de verificar meus créditos, e é claro que estavam zerados. Frustrado e curioso, sem internet no primeiro dia das minhas férias, me reclinei na cadeira, ora olhando para o teto, ora olhando para a luz piscante do modem na esperança de que ela estabilizasse. Devo ter ficado assim por cerca de 15 minutos, pensando no que fazer, quando me lembrei de que tinha ficado de ir falar com o Matheus sobre a tarde do dia anterior e pegar detalhes do que aconteceu com o William. Aproveitava então para ver se ele tinha internet na casa dele, assim eu poderia baixar o vídeo no meu celular. Olhei no relógio do PC que marcava 9 horas da manhã e julguei que a essa hora ele já deveria estar acordado e de pé. Saí do meu quarto em direção à cozinha e notei que meus pais já haviam se levantado e estavam tomando o café da manhã ao som de músicas gospel que minha mãe adorava, e meu pai odiava. Junto deles uma de minhas tias, a mesma que quase me fez explodir horas atrás com seus comentários desnecessários, se encarregava de colocá-los a par das últimas notícias sobre o meu primo. Passei por eles com um simples bom dia, desejoso de não me desgastar ainda mais com minha tia, e fui em direção à rua. Já na rua, notei o silêncio típico de feriados. Geralmente podia-se ouvir o movimento frenético da avenida que passava abaixo de nossa rua. No entanto, tudo que se ouvia hoje era o som do vento balançando as folhas das frondosas árvores que ornavam a rua. Gostava de momentos como esse, por alguns instantes me faziam sentir como a última pessoa no mundo. Parei por alguns instantes para curtir o momento,
até que um alarme de carro disparou tirando-me do meu transe. Fui em direção à casa do Mateus, que ficava quase de frente para a nossa. Já próximo do portão vi que sua mãe passava pela porta principal com uma sacola de nylon na mão, provavelmente de saída para as compras. Quando se aproximou do portão, a cumprimentei. Bom dia, Dona Enid. Bom dia, Alexandre. Vim conversar com o Mateus. Ele está? Voltando o olhar para o chão e exalando um suspiro, respondeu desanimadamente: está no quintal dos fundos, cobrindo a moto dele. Naquele instante não compreendi sua atitude, mas vendo que estava claramente indo às compras, decidi alertá-la sobre o fechamento precoce da padaria. A senhora talvez não saiba, mas a padaria fechou as portas mais cedo hoje. Entendo que é véspera de Natal, mas não são nem meio-dia. Estranhou ela. Ficaram com medo dos ataques que a TV noticiou mais cedo. A senhora ficou sabendo? Mais do que eu gostaria. E talvez porque notasse a interrogação no meu rosto, continuou: o Mateus vai te explicar melhor. Sabe me informar se os outros comércios estão abertos? Não, senhora, infelizmente não sei dizer. Pedi licença e entrei pelo portão social. Ela saiu pelo mesmo portão, trancando por fora. Lembrando dos acontecimentos que eu presenciara mais cedo, a alertei: se cuida, Dona Enid. Ela fez um leve aceno com cabeça, e seguiu seu caminho. Me encaminhei em direção ao corredor lateral do lado externo da casa que levava ao quintal dos fundos. Lá chegando vi o Mateus terminando de cobrir sua moto como a Dona Enid me dissera. Como ele não notou minha presença ali, eu disse em voz alta: está aposentando ela? Ele se virou com um olhar de espanto em um rosto pálido e ficou me encarando em silêncio. Notando o clima estranho no ar, talvez por tê-lo surpreendido com a minha aproximação sorrateira, tentei me justificar. Encontrei com a sua mãe saindo para ir às compras. Ela disse que você estava aqui atrás e me deixou entrar. Tudo bem, cara. Ele continuou arrumando a capa da moto nos mínimos detalhes sem emitir uma única palavra. Percebi nesse instante que havia algo errado. Sua personalidade alegre e gentil, que tanto cativara os clientes na loja durante o período em que compartilhamos o ambiente de trabalho, estava agora envolta em pesadas sombras. Conseguia compreender parte das razões por detrás dessa mudança. Afinal, há menos de um dia, ele havia encontrado o corpo do amigo e provavelmente acompanhado seus últimos momentos. Achei melhor mudar minha abordagem e não tocar no assunto do acidente envolvendo William. Acessos de empatia como esses não eram do meu feitio, principalmente quando algo que me interessava estava em jogo. Nesse caso, era a minha curiosidade mórbida que eu desejava satisfazer. Mas eu aprendi a gostar do Mateus. Pelo fato de sermos vizinhos, nos habituamos a fazer juntos o trajeto do trabalho para casa, e apesar de eu fazer mais o tipo estranho de poucas palavras, ele desembestava a falar e falar sobre os mais variados assuntos, enquanto eu apenas respondia com monossílabos do tipo pois é ou que saco. No fundo eu até que gostava dos monólogos dele. Acho que posso dizer que ele foi um dos poucos amigos que tive depois de terminado o colégio. Tentei uma nova aproximação. Cara, estou sem internet em casa. Me passa a senha do Wi-Fi, por favor. A internet caiu faz uns 20 minutos. Puta merda. Igual lá em casa. Após alguns momentos de silêncio constrangedor, durante os quais ele continuou a arrumar a capa da moto, eu retomei o diálogo. Encontrei sua mãe no portão. Ele interrompeu:
Você já disse isso. Eu sei. O que eu ia comentar é que ela me pareceu um pouco abatida. Aconteceu alguma coisa com ela? Ele respondeu secamente: ela está assim desde que eu recebi a convocação para servir no controle das rebeliões. Essa notícia me pegou de surpresa. Eu já tinha ouvido sobre a convocação dos reservistas, mas não esperava que já estivessem sendo chamados tão cedo. Ainda me recuperava do choque da notícia quando ele me interpelou. Você não foi convocado? Sou filho único, se lembra? Filho de uma mãe sortudo de uma figa. Tentando amenizar a situação, brinquei: se você deixar, eu posso me casar com a sua irmã. Daí então você passa a ser o homem da casa. Uma vez que seu pai já não tem condições de trabalhar, você poderia alegar que sua família depende de você. Ele imediatamente respondeu: nos seus sonhos talvez, minha irmã não é para o seu bico. Cara, eu só queria te ajudar. Repliquei. Sei. Perceptível abatimento se fez notar na sua última resposta, então perguntei: você está com medo? E a resposta foi: depois do que eu vi ontem, poucas coisas me assustam nesse mundo. A conversa havia atingido o ponto que eu queria. Como a iniciativa de tocar no assunto partiu dele, subentendi que ele estava disposto a falar sobre. Então, perguntei: você se refere ao que aconteceu ontem durante a trilha? Sim. E você ficou sabendo que fui eu quem encontrou o corpo do William? Sim, eu soube. Disse tentando disfarçar minha curiosidade. E se eu bem conheço você, imagino que você queira saber dos detalhes. Certo? Surpreendido pela colocação, retruquei: e julgas me conhecer tão bem assim? O suficiente. Se bem me lembro, durante os nossos papos do trajeto do trabalho para casa, os únicos assuntos que lhe empolgavam a manter um diálogo eram aqueles relacionados ao sobrenatural e à morte. Sério? Era tão escancarado assim? Resmunguei constrangido. Ele sorriu discretamente e respondeu: sim, e mais tudo bem. É exatamente por você acreditar nesses lances que eu me sinto à vontade para lhe contar a versão completa do que aconteceu ontem. Com a única condição de que esses fatos não cheguem aos ouvidos de minha família e tampouco ao conhecimento dos pais do William. Estava começando a ficar com medo. Sua última frase veio carregada com uma frieza que fez os pelos do meu braço se arrepiarem. O que poderia ter acontecido de tão grave? Intimamente, começava a me perguntar se eu queria seguir em frente e saber detalhes do ocorrido. Ainda repassava os pensamentos na minha cabeça quando Mateus perguntou: você acredita mesmo naquelas coisas que você me falava? Gosto de ler sobre o assunto, mas isso não faz de mim um expert. Para dizer a verdade, sou cético com relação à maioria das coisas com que tenho contato. Para mim é um hobby, gosto da adrenalina que o medo causa. Só isso. Mesmo assim, você parece ter a mente mais aberta em relação ao assunto que qualquer um que eu conheça. Além do mais, compartilhar isso com mais alguém vai me tirar um peso das minhas costas, e se por acaso algo me acontecer algo durante as rebeliões, não quero carregar esse arrependimento comigo. Fiquei em silêncio, não sabia o que dizer. O Mateus então aproveitou para começar sua narrativa. Fim. Se gostou, deixa o like e um comentário, e não esqueça de se inscrever no canal.